Daqui André Oliveira, no seu Café Coach número 29. Para você que está chegando, para você que ainda não conhece, Café Coach é um projeto que começou devagarinho, com a intenção de trazer alguma coisa do mundo do coach, o mundo do desenvolvimento humano, o mundo da programação neurolinguística, e que foi crescendo, foi ganhando corpo, e a gente procura sempre trazer um tema interessante, um tema relevante. E para você que está chegando agora, eu gosto sempre de reforçar que não é para encerrar assuntos nem trazer todo o conteúdo referente àquele assunto, mas trazer uma provocação, trazer uma reflexão para que você esteja refletindo sobre um tema interessante, sobre um assunto interessante, sobre desenvolvimento humano, sobre programação neurolinguística. Hoje a gente trouxe um tema aqui interessante também, um tema que é um tema muito interessante e relevante, sobre um livro muito lido, muito discutido, um livro importante no mundo do desenvolvimento humano, do empreendedorismo, da programação neurolinguística, e é um livro importante para a sua vida, vamos dizer assim. Eu acho até que assim, depois da Bíblia é um dos livros que você deveria ler, que é um livro interessante, que fala sobre relacionamentos. É um livro do Dale Carnegie. E o livro chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu quero trazer aqui um conceito, não sei se você concorda comigo, mas existe uma diferença muito grande em ser inteligente e em ser sábio. Inteligente e sábio. Existe uma diferença. Inteligente, na minha ótica, é saber resolver fórmulas, entender muito sobre assuntos, sobre todos os assuntos diversos, a pessoa que sabe tudo sobre as coisas. Então, o que você perguntar, ela vai saber resolver, ela sabe equações, ela sabe fórmula, ela sabe física, ela sabe ciência, sabe biologia. É uma pessoa inteligente, não é? Que ela tem muito conhecimento, absorveu muito conhecimento, ela teve facilidade de absorver conhecimento, às vezes tem até facilidade de botar para fora, de ensinar esse conhecimento. Então é uma pessoa inteligente. O que é diferente de sabedoria? Sabedoria não tem a ver com esse conhecimento teórico. Sabedoria tem a ver com saber utilizar as ferramentas que tem, o conhecimento que tem, de forma sábia, de forma criativa, de forma construtiva e não destrutiva. Então veja bem que muitas coisas foram construídas no mundo através de grandes inteligências, mas a utilização dessas coisas que foram criadas não tem a ver com inteligência, tem a ver com sabedoria. Então até isso aqui, até o smartphone, até a internet, até o notebook, tudo isso foi criado por grandes inteligências. Mas a forma como a gente utiliza essas ferramentas tem a ver com sabedoria. Não tem a ver com inteligência. Não é o mais inteligente, não é aquele que sabe resolver mais equações, que é a pessoa que é mais sábia. Então, quando eu trago agora um livro para falar como fazer amigo e influenciar pessoas, eu quero tocar nesse ponto. Que quando a gente tem conhecimento sobre como influenciar pessoas, ele pode ser usado com sabedoria ou com inteligência. E a gente, dependendo do seu coração, você vai utilizar a ferramenta com sabedoria ou com inteligência. Sabedoria é você estar tentando interagir na humanidade, interagir no mundo, na vida das pessoas, de forma a acrescentar, a você preservar a vida e acrescentar alguma coisa de bom para aquela pessoa, acrescentar alguma coisa de humano. Então, é isso que eu espero de você. Eu costumo sempre usar uma alegoria. O que é uma faca? A faca é uma arma ou a faca é uma ferramenta? Depende da mão de quem ela está. Então a faca ela pode ser uma arma e pode ser uma ferramenta do açougueiro, ela pode ser uma ferramenta muito útil de corte, dependendo da mão que ela está. Dependendo da mão ela pode se tornar uma arma. Então eu espero que para você, essa ferramenta que eu vou trazer hoje, que você use com sabedoria, e que ela seja assim uma ferramenta de crescimento, de evolução, de comunicação, de como fazer amigos e influenciar pessoas. Então vamos lá. Princípio de relação interpessoal. Primeiro princípio. Quem que gosta daquele cara, aquela pessoa que quando você começa a conversar com a pessoa,
ela começa aquela pessoa que só lamenta, só vê o lado negativo, aquela pessoa que só critica, aquela pessoa que só vê o lado ruim das coisas. Você fala A, a pessoa fala B, você fala que tem um carro, ela fala que tem dois, você fala que tem uma calça, ela tem uma calça melhor, tudo aquilo. E às vezes essa pessoa, ela não percebe o quanto essa comunicação dela, ela é destrutiva. E quando ela não ajuda, quando ela quer influenciar pessoas. Antes de eu continuar com esse tópico, eu quero falar de uma coisa que eu falei no último Café Coach, que eu vivo batendo nessa tecla. Todos nós somos vendedores. Nós vendemos o tempo todo. Então nós vendemos ideias, nós vendemos conceitos, nós vendemos produtos, nós vendemos serviço, nós vendemos a nossa verdade. E as pessoas compram ou não. Então, quanto melhor você embalar essa venda, você trazer essa venda de uma forma, num formato, numa embalagem, numa comunicação mais inteligente, mais agradável, mais você está vendendo o seu produto, a sua verdade, o seu serviço, a sua mensagem que você quer entregar para qualquer pessoa, para o seu cliente, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu amigo, para o seu grupo, para o seu grupo de Herbalife, para o seu grupo de Tupperware, para o seu grupo de, sei lá de cabeleireiro. Então, onde você está interagindo, quanto melhor você embalar essa sua venda, melhor você vai conseguir interagir. E uma das formas é não criticar, não condenar, não viver se lamentando. Pensa bem, se você gosta de uma pessoa, aquela pessoa que só aponta defeito. Pensa nessa pessoa. Você conhece, certamente você conhece, eu conheço alguém que só aponta defeitos. Aquela pessoa que não vê o lado bom das coisas, não vê o lado bom da vida, não vê o lado bom do serviço, não vê o lado bom do governo, nunca vê o lado bom, só vê o lado ruim. Será que essa pessoa atrai ou ela repele as pessoas? Esse é o princípio número 1. Não critique, não condene, não viva se lamentando. Até porque se a pessoa vive só criticando, ela critica você, ela critica o seu amigo, ela critica o sistema, ela critica o governo. E aí, quem que gosta de ser criticado? O ser humano, nenhum ser humano gosta de ser criticado. Nós temos o ego inflado. Todo mundo tem o ego. A gente gosta de ser importante, a gente gosta de ser ouvido, gosta que a nossa verdade seja ouvida. Bom dia, Roseli. A gente gosta de ser levado, de ser respeitado, de ser levado a sério. Então, quando você está criticando, você está repelindo, você está empurrando a pessoa para longe de você. E se você quer fazer amigo, influenciar pessoas, você tem que aprender a lidar com isso, com o excesso de crítica. Princípio número 2. Demonstrar verdadeira apreciação. Não é simplesmente você ser falso, porque até isso a gente percebe. Quando uma comunicação é falsa, não adianta você ficar bajulando só para querer chamar a atenção da pessoa, querer vender um produto, querer vender um serviço, porque a pessoa percebe. Mas isso tem que fazer parte da sua vida, da sua sabedoria. Você tentar apreciar aquilo que a pessoa aprecia, entender do que é que ela gosta. Então, mostrar interesse por aquilo que ela gosta. Olha que bacana, olha que interessante isso. Valorizar o que a pessoa faz de bom. Eu tenho até um exemplo aqui que eu vou trazer para vocês, um exemplo da minha vida. Eu nem sabia sobre esse livro, não sabia sobre esse papel da comunicação, mas eu já usava dessa sabedoria. Quando eu tinha lá meus 17, 18 anos de idade, eu usava desse conceito, né, de valorizar o que a pessoa faz, agradar a pessoa dentro do que ela faz e para conseguir influenciar aquela pessoa, conseguir trazer a atenção daquela pessoa para você, fazer aquela pessoa te ouvir, pelo menos te ouvir. Então você precisa assim demonstrar verdadeira apreciação pelo que ela faz, pelo que ela fala, pelo que ela é. Entender a pessoa. Princípio 3. Despertar a vontade dos outros. Muitas vezes, nós temos que entender isso, na maioria das vezes, as pessoas não estão propensas a aceitar o que você tem para falar. A primeira coisa que as pessoas criam, quando a gente vem trazer uma informação, uma barreira, um conhecimento, algo novo,
o ser humano tem essa tendência, o ser humano não, né? A maioria das pessoas tem uma tendência a ficar assim na defensiva. Se é algo novo, se essa pessoa está trazendo algo novo, ela está querendo alguma coisa em troca. Então a pessoa, bom dia, David. A pessoa, primeiro ela fica na defensiva. O que é que essa pessoa está querendo ganhar? Por que ela trouxe isso? Por que ela trouxe essa informação? Por que ela está trazendo esse conhecimento? O que ele quer ganhar com isso? E às vezes, só por estar na defensiva, a pessoa deixa às vezes de adquirir conhecimento, de adquirir coisas boas para a vida dela. Às vezes é uma oferta muito grande que ela deixa de receber aquela oferta, justamente porque ela fica sempre na defensiva. Mas a gente também que está levando essa informação, esse conhecimento, esse produto, essa oferta, essa promoção, a gente tem que saber despertar no outro uma vontade. Isso é um dom, de você procurar entender como é que o outro funciona, saber como a cabeça do outro funciona, para você despertar nele a vontade de adquirir conhecimento, adquirir produto, adquirir serviço. Porque a gente tem que entender que o desejo dos outros muitas vezes são incompatíveis com os nossos. Muitas vezes eles pensam diferente de nós. E se a gente quer que a pessoa pense como a gente tem que usar de estratégias, e nós estamos passando aqui por algumas, para que essas pessoas tenham vontade de conhecer o que a gente está trazendo. E para fazer essas pessoas gostarem de nós, existem alguns princípios também. Então o princípio número 1, olha que interessante, olha, esse princípio número 1 é que eu quero trazer o meu modelo, o meu exemplo. Sempre demonstrar interesse. A pessoa está te contando uma coisa, e nós temos, a maioria das pessoas, uma grande maioria, principalmente nós, né? Eu que sou comunicador demais, falante demais, e existe até um dito popular que diz que nós fomos criados com uma boca e 2 ouvidos. Para quê? Para que a gente ouça mais e fale menos. Então falar menos e ouvir mais. O meu antigo chefe lá na Academia da Força Aérea, Capitão Ramos, ele falava uma coisa muito sábia, né? Que eu já entendia, mas ele falou com essas palavras assim, que existem muitos cursos de oratória, mas não existe curso de escutatória. Deveria ter mais cursos de escutatória. Oi, Rômulo, meu querido, que bom te ver por aqui, Rômulo. Existe muito curso de oratória, mas poucos, aliás, nenhum curso, poucos, né? Deve ter sim, né? Curso de escutatória. Como você aprender a escutar a pessoa, ouvir o que ela está falando, não ficar colocando a sua posição antes de terminar de ouvir. A gente chama isso de escuta ativa. A pessoa, quando ela está conversando, como ela está se comunicando, ela não está falando simplesmente oralmente, não é através de palavras, não é só o que está saindo da boca dela que está comunicando. Quando a pessoa está falando, a fisionomia dela está falando, está se comunicando com você, o corpo da pessoa está falando com você. E se você simplesmente está tão preocupado com a sua resposta, com aquilo que você tem que devolver, com aquilo que você tem que responder, de colocar a sua verdade, você não está demonstrando verdadeiro interesse. E a pessoa percebe isso. Quando você está conversando com outra pessoa que você não está interessado no que ela está falando, ela percebe isso. E se você quer fazer amigo, influenciar pessoas, você tem que começar a trabalhar isso em você. A sua escuta. Aprender a ouvir o que o outro está falando. A entender o que o outro está querendo dizer. E demonstrar um verdadeiro interesse naquilo que ele está falando. Outra coisa é você, para demonstrar interesse, que o livro traz aqui, isso eu incorporei na minha vida. Não cumprimente as pessoas por cumprimentar. Não cumprimente de qualquer jeito. Quando você cumprimenta de forma correta, que você olha nos olhos, que você realmente se preocupa, né? Eu não estou dizendo nem de apertar a mão, porque aperta a mão, não aperta a mão, hoje em dia nem pode pegar na mão, né? Mas a forma de apertar a mão, essas coisas que tem a ver também com a forma como você aperta a mão também diz muito sobre você. Mas eu estou falando de você ter esse interesse. Quando você estiver cumprimentando a pessoa, não faça de qualquer forma. Então, bom dia, como é que você está? E ouve como a pessoa está. Entendeu? Que não seja como o Oswaldo Montenegro fala numa música dele lá. É que a pessoa fala, como vai, tudo bem? E a pessoa começa a contar a vida inteira dela. Eu tô assim, tô assado.
não precisa tanto também, não precisa ficar contando a vida inteira, mas pelo menos saber ouvir um pouco o que a pessoa tem a dizer antes de colocar a sua verdade. Então demonstre interesse, olha diretamente para ela, cumprimenta as pessoas, não classifica as pessoas. Olha que interessante, quem é mais importante, quem é menos importante, não faça esse tipo de classificação. Cumprimente todas as pessoas de forma igual. Isso são coisas que fazem toda a diferença. Toda a diferença. Você não sabe com quem você está falando. E aliás, nem que você soubesse com quem está falando, quando você valoriza uma pessoa, não diz respeito a ela, diz respeito a você. Quem é você? É uma pessoa que só cumprimenta aquela pessoa mais importante, que só dá tempo, só ouve aquela pessoa mais importante, ou você ouve todas as pessoas? Ok? Princípio número 2, sorriso. Cara, o sorriso, ele abre portas. E às vezes a pessoa, ela nem tá tão bem assim por dentro, mas é uma pessoa que às vezes tem um hábito tão grande de estar sempre sorrindo, que mesmo quando ela está dolorida por dentro, ela consegue pôr para fora uma coisa boa. Ela consegue interagir no ambiente sorrindo. Às vezes não é nem sorrindo, é um comportamento alegre. Tem uma colega minha e uma amiga minha que trabalhou comigo, a Laísa, e eu falava isso para ela. A Laísa passava por cada perrengue, cara. Cada perrengue na saúde dela, na saúde do filho. Olha, Joseph Klimber. Quem sabe a história do Joseph Klimber? É uma peça de teatro que fala sobre o cara que vai perdendo tudo. E eu chamava ela de Joseph Klimber, porque ela passava por todas as dificuldades da vida e sempre rindo, sempre sorrindo, sempre com uma fisionomia bonita, trazendo para o ambiente uma coisa boa. Então, vale a pena você sorrir, você estar sempre sorrindo. Isso faz você conquistar amigos e influenciar pessoas. Você destrava aquela pessoa que está travada ali, que está amarrada, que não quer receber a sua mensagem. Só com um sorriso você já vai abrindo portas. Princípio número 3, e eu acho muito importante isso, eu utilizo muito isso na minha vida. Lembre-se de nomes. Lembre-se dos nomes. Quando você chama a pessoa pelo nome, ela se sente importante. Todo mundo gosta de ouvir o próprio nome. Dos melhores do mundo, é isso aí, lembrou lá, o David lembrou. Joseph Klimber, dos melhores do mundo. Então, passa por todas as dificuldades. Mas olha só, lembre-se dos nomes. Quando você não lembra o nome da pessoa, você já perdeu, aliás, 1 ponto não, você já perdeu 10 pontos com aquela pessoa, quando você não lembra o nome. Você vai conversar com a pessoa, procure sempre, na segunda vez, você saber o nome da pessoa. Então, na primeira vez, tudo bem, não tem nada demais, você pergunta o nome. Qual o seu nome mesmo? Só para eu saber. E tenta, uma fórmula que eu uso para guardar nome é o seguinte: eu olho para a pessoa, ela fala o nome e eu vinculo com alguém que eu conheço com aquele mesmo nome. Então, se você não consegue guardar muito nome, por exemplo, você vai lembrar, se a pessoa chamar Maria, não precisa nem pensar 2 vezes, né? Então, Maria você consegue guardar, porque você já se relaciona com Maria, esposa de José, mãe de Jesus. Então, chamou Maria, você já olha para ela e tenta enxergar nela aquela Maria que você conhece. Chamou João, tenta olhar para aquela pessoa e pensar num João que você conhece. Então, busca sempre na sua memória uma pessoa com o mesmo nome, para que você esteja vinculando o nome daquela pessoa com o nome que você conhece. Isso vai acontecer 1, 2, 3 vezes. Na 4ª vez, você já decorou o nome da pessoa. E ser chamado pelo nome é uma música para os nossos ouvidos. Quando alguém chama você pelo nome. E tem outra forma. Você está trabalhando, você está num ambiente que as pessoas têm que usar o crachá, tem que usar etiqueta, né? No ambiente militar, por exemplo, acontece muito. A gente passa no portão lá, o soldado está com o nome dele. Então, se você chamar ele de soldado, você está afastando. Ô soldado, você está afastando ele de você. Mas se você chamar ele pelo nome, ô Juan, ele ouve aquele nome familiar, que é o nome dele, soa como uma música para o ouvido dele. Então você chama ele pelo nome, ele já fica mais aberto a receber a sua mensagem. Ele não fica na defensiva. Não é legal isso? É um princípio bacana, não é bacana? Um princípio muito bom. Princípio número 4. Ouça o que as pessoas te falam. É o que eu falei agora há pouco.
ouvir atentamente, interagir sem interromper. Não interrompa. A pessoa está falando, não interrompa. Logicamente, se a conversa está tomando um rumo muito grande, você está perdendo tempo, você vai ter que interromper. Com sutileza e elegância, como diz um dos treinadores meus. Sutileza e elegância, né? Não vai interromper de qualquer jeito. Mas ouça o que as pessoas estão falando. Fale sobre o que as pessoas se interessam. Meu amigo, se você quer influenciar pessoas, se você quer atrair pessoas para você, fale do que elas gostam. As pessoas gostam de falar do que é interessante para elas. E veja bem, nesse momento aqui, que você está tentando criar esse vínculo, estabelecer um vínculo, você quer estabelecer um vínculo, por exemplo, para você vender o seu serviço, vender suas fotografias, ou você está procurando um emprego, ou você está querendo conquistar mais clientes para o seu Uber, ou você está querendo conquistar clientes para o seu serviço de pedreiro. Fale sobre o que a pessoa gosta de ouvir. É o primeiro passo para você destravar uma conversa, para você iniciar uma conversa legal. Você falar do que a pessoa se interessa. E é aí que está o meu exemplo que eu queria trazer. Quando eu era soldado, com 18, 19 anos, o que acontece? O primeiro impacto que tem na cabeça do cara que vai pro exército, e às vezes tem muita gente que não vai pro quartel, não vai se alistar, por causa disso, por causa do cabelo. Primeiro impacto que tem. Passa a máquina, deixa aquela máquina quase zero e um pouco de cabelo aqui em cima, que é o corte americano, corte militar, corte disfarçado, tem vários nomes, né? Mas esse corte americano é acabar com o cabelo daqui do lado e deixar um pouco aqui em cima. Mas não contente com isso, tem alguns barbeiros, né? O pessoal corta o cabelo, pelo menos tinha na minha época, né? Hoje já mudou muito. Mas na minha época tinha alguns barbeiros que ainda escangalhavam com o seu cabelo. Não era simplesmente tirar o cabelo do lado. É destruir mesmo o seu cabelo, né? E ficava feio, cara. Ficava feio. Imagina você naquela idade que você tá querendo arrumar namorada, tá com um pouco de dinheiro no bolso às vezes para poder sair e passear e tudo mais, mas com aquele cabelo destruído, né? Imagina como que é impactante isso na vida de um jovem. E tinha lá na minha época de soldado um barbeiro que você caía na mão dele, era certeza de destruição. Sabia que ele ia acabar com o meu cabelo, não tinha escapatória. Mas eu desenvolvi uma artimanha, uma ferramenta que tem muito a ver com isso. Falar sobre o interesse das pessoas. Eu descobri que aquele taifeiro, o barbeiro lá, ele gostava de orquídea. Ele participava de concurso de orquídea. Ele tinha orquidário na casa dele, sabia tudo sobre técnica de orquídea. Então eu começava a falar com ele sobre orquídea. Ia cortar o cabelo, começava a cortar o cabelo e começava a falar sobre orquídea. Eu já devo ter falado em algum momento aqui nos posts e tudo mais, eu já falei sobre isso. Mas eu falava sobre orquídea. E aquele papo ia fluindo sobre orquídea, ele falava com paixão sobre os tipos de orquídea, sobre enxerto, sobre adubação, sobre o tipo de iluminação, que tela que tem que colocar no orquidário, que tipo de irrigação que tem que usar, né? Como que a orquídea se desenvolve melhor. Quando vê, ele já estava acabando de cortar o cabelo, mas eu costumo brincar que ele cortava, parece que cortava fio a fio. Ia cortando o cabelo fio a fio, de tão delicado que ele cortava o cabelo. Final das contas, você saía do salão de barbeiro com o cabelo bem cortado, simplesmente porque você falou sobre um assunto que é interessante para outra pessoa. Então, se você pode usar isso a seu favor, por que não usá-lo? Então, tá aí mais um princípio. Falar sobre o que as pessoas se interessam. Outro princípio. Faça com que as pessoas se sintam importantes. É justamente isso, quando você coloca aquela pessoa como autoridade sobre aquele assunto, ela se sente importante. Quando você fala sobre uma coisa que ela tem autoridade, ela vai se sentir importante. E outra coisa, que tem várias coisas que fazem você demonstrar para a pessoa que você se importa com ela. Que você se importa com ela, que você não trata ela como qualquer um. E são aquelas regrinhas básicas que a gente ensina para os nossos filhos, mas que às vezes a gente esquece. Para você fazer uma pessoa se sentir importante, só você ter educação, você usar de regras de boa educação com ela. Então, quando você chega no ambiente, você pede licença para aquela pessoa. Se você vai passar na frente dela, pede licença para ela, com licença. Com licença, com licença, posso falar? Com licença, posso interromper? Com licença. Às vezes a pessoa nem entende porque você está pedindo licença, ela não está acostumada com isso.
Só por você pedir licença, você já causa um impacto naquela pessoa. Assim, pô, esse cara é um cara diferenciado. Ele entrou aqui nesse ambiente e pediu licença. Eu nunca vi ninguém entrar aqui. Olha só a dica. Estou indo pedir um emprego. Estou indo chegar lá para conversar com aquela pessoa que vai oferecer aquela vaga de emprego. Entra lá, primeira coisa que você faz, com licença. Pede licença para entrar naquele ambiente. A pessoa já vai olhar para todos os candidatos que vieram antes de você, que não pediram licença, e vai falar, esse cara é diferente. É diferenciado. Então, peça licença, por favor. Agradeça. Então, muito obrigado. Desculpe-me pelo incômodo. Se você sabe, né, não pode ser também uma coisa banal. Desculpe eu estar incomodando. Às vezes o desculpe eu estar incomodando, ela já vem como um gatilho para te vender alguma coisa, para te empurrar alguma coisa. Então, você sabe disso, né? Pessoa que vai vender bala no ônibus, que vai vender bala na porta do supermercado, que vai vender as coisas, e começa assim, desculpa eu estar incomodando. Esse desculpa eu estar incomodando não vale. Esse aí não vale. É um gatilho que a pessoa está usando para poder introduzir uma venda. E você percebe quando é verdadeiro. Até pelo tom de voz. Então você pode, pelo seu tom de voz, olha, me desculpe, nesse momento eu estou te incomodando. Desculpa se eu estou atrapalhando. Às vezes, desculpa eu estar incomodando já ficou tão clichê. Mas você fala assim, olha, desculpa eu estar incomodando. Desculpe se eu te incomodo nesse momento. Desculpe se eu estou atrapalhando alguma coisa. É a forma de você falar. Só um minuto, se eu parar aqui minhas ligações. Isso, vamos lá. Então, desculpe eu estar incomodando. Você está se importando com a pessoa. E aí foram aí 6 princípios para a pessoa gostar de você. Esse 6º princípio é isso. É fazer as pessoas se sentirem importantes. E agora, como é que a gente faz as pessoas pensarem como a gente pensa? Primeira coisa, se você quer que uma pessoa pense como você pensa, você não pode começar confrontando a pessoa. Existem formas de você conversar com uma pessoa, existem formas de você introduzir uma verdade. Às vezes é uma coisa que aquela pessoa não está acostumada, às vezes é uma ideia que ela discorda, a princípio ela discorda, e se você não souber iniciar essa conversa, você já começa perdendo. Eu costumo dizer e ensino para as pessoas com quem eu convivo que existem formas de você dar feedback. O Rômulo está aí, ó. O Rômulo sabe o que é o feedback sanduíche. Né? Não sei se o Rômulo está me ouvindo ainda, né? Mas o que é um feedback sanduíche? Feedback sanduíche é você intercalar informações positivas e negativas de forma que esse feedback seu, essa informação sua, seja agradável. O que é um feedback sanduíche? Você precisa, por exemplo, dar uma informação ruim para uma pessoa. Você precisa falar com um funcionário seu que não está trabalhando bem. Se você chegar já com, vamos dizer assim, com 4 pedras na mão, 3 pedras na mão, e já chegar com o pé no peito da camarada para falar para ele, olha, você está trabalhando mal. Primeira coisa que você já cria uma barreira de comunicação. Aquela pessoa já vai, a partir daquele momento, ela já vai começar a repelir tudo que você tem para falar. Ela não vai absorver o que você trouxe, aquela informação que você trouxe, aquilo que você quer fazer para ela. Então, primeira coisa, não discuta, não traga discussões. Provoque sim diálogos e tudo mais, na medida do possível, não inicie discussões. Quando tiver que trazer uma informação, intercale positivas e negativas. E eu vou te dar uma dica que vai servir para a sua vida inteira agora. A sua vida, presta atenção. Feedback sanduíche. Então, você sabe, por exemplo, que a sua namorada, seu marido, seu irmão está fazendo alguma coisa de errado. Então, vamos achar alguma coisa aqui, por exemplo. A pessoa nunca lava o prato, né? Ela nunca lava o prato. Acaba de comer e não lava o prato. Você pode chegar lá e falar, pô, você nunca lava prato, todo dia você não lava prato, só eu que tenho que lavar, e começa essas discussões que às vezes por causa de uma coisa tão pequena cria um volume tão grande. E o que acontece? A pessoa, você acha que ela vai começar a lavar prato só porque você brigou? Pode até ser que sim, mas a pessoa não criou um interesse genuíno em atender a sua vontade. Às vezes ela faz simplesmente para não ouvir você gritando mais. Mas existe fórmula de você fazer isso. Você pode fazer isso
feedback sanduíche. Né? É uma coisa muito simples lavar prato, mas eu vou te ensinar a técnica que você usa como você achar melhor. Primeiro você elogia. Você, olha, gostei de ver. Você arrumou sua cama, você fechou a tampa do vaso, você, quando foi usar o vaso lá para fazer o número 1, você levantou a tampa, depois você fechou a tampa, secou o banheiro depois que você usou, você desligou as lâmpadas para ir dormir. Beleza, gostei de ver. Agora, aí vem a parte ruim, tá vendo? A parte boa primeiro, depois a parte ruim. Mas agora você precisa começar a lavar o prato. Porque todo mundo aqui em casa lava prato. E quando você deixa de lavar prato, além de você não fazer sua parte, você está acrescentando um serviço para mim. Porque eu tenho bastante coisa para fazer. Se eu tiver que lavar também o seu prato, vai ser mais um serviço para mim, não é verdade? E aí você vem com outra coisa positiva. Mas olha, estou gostando de ver. Eu estou gostando de ver que você está melhorando bastante. Estou gostando de ver que você amadureceu muito. Eu já não tenho que ficar chamando sua atenção para muita coisa aqui em casa. Isso está sendo uma coisa muito boa. Parabéns. Entendeu que você enfiou uma coisa negativa no meio de duas positivas? Por isso é que se chama sanduíche. É um feedback sanduíche. Quando você faz isso, você está atraindo as pessoas. Você está criando amizade, criando laço, influenciando a pessoa e ainda conseguindo que ela faça o que você quer. Outro princípio, jamais dizer que a pessoa está errada. Ninguém quer ouvir que ela está errada. Meu amigo, se você quer fazer amizade, influenciar a pessoa, não diga que a pessoa está errada logo de cara. Não faça isso. Ainda mais se você não tem intimidade para falar isso, não diga que a pessoa está errada. Você tem que saber influenciar a pessoa e trazendo para ela de forma sutil informações que façam ela refletir. Ela tem que chegar à conclusão de que ela está errada. Não é você que diz, você está errado. Isso aqui no coach a gente faz muito. É fazer perguntas para a pessoa, perguntas reflexivas. A pessoa vai refletindo, e ela fala assim, é verdade. Eu não estou agindo certo, eu não estou fazendo correto, eu não estou fazendo o que eu preciso fazer. Mas não é você falar para ela, você não está fazendo o que você tinha que fazer. Você pergunta assim, você acha que a pessoa que está fazendo isso, está indo para o objetivo que ela quer? Está indo para o objetivo que ela traçou? Está indo para aquele ponto, aquele estado desejado que ela colocou no processo de coaching? Será que a pessoa que faz isso está indo para o estado desejado? E ela reflete sobre isso, ela fala assim, não, é verdade, se eu continuar nesse caminho eu não vou chegar lá onde eu queria chegar. Então não é você que diz que ela está errada, faça ela refletir sobre isso e chegar à sua própria conclusão. A gente tem muito disso, o ser humano tem muito disso. Quando ele é confrontado, ele se fecha, ele bloqueia toda a informação que vem depois. Quando você mexe com o ego de uma pessoa, você está quebrando um canal de comunicação. Você está bloqueando um canal de comunicação. E você precisa sempre ter esse canal de comunicação com a pessoa. Porque senão você não consegue se comunicar, você não consegue falar com ela, você não consegue mudar aquilo que você acha que está ruim. Não consegue influenciar pessoas. Olha que princípio bacana esse, de não falar que a pessoa está errada. Outro princípio, admita seus erros. Rápido. Percebeu que está errado, peça desculpas e diga, estou errado, desculpa, eu estou errado, eu errei, eu me equivoquei. Não perca tempo. Se você percebeu que está errado, não perca tempo, não fique brigando com o seu ego. É para isso que a gente aprende, essas coisas que a gente está aprendendo aqui, para isso que tem esse Café Coach, é para você refletir, tô errado, age rápido, não perca tempo, não corte vínculos. Esse vínculo que às vezes demora um tempo para a gente estabelecer, às vezes por causa de uma birra, por causa da gente ficar querendo ter razão sempre e não admitir que a gente está errado. Uma coisa que a gente levou tempos para construir, a gente destrói em pouco tempo, só por não admitir que está errado. Então, se você viu que está errado, admite logo. Fala, olha, estou errado, me perdoe, me desculpe. Câmbio. Princípio número 4. Seja amigável. A pessoa tem que perceber que você é uma pessoa amigável, que ela pode confiar, que ela pode conversar, que você não é aquela pessoa uruca que a gente falou agora há pouco aqui, aquela pessoa que só pensa negativo, é uma pessoa amigável. É melhor você, quando você tem que influenciar uma pessoa, quando você comandar uma pessoa, e eu usava muito isso também,
quando você tem que comandar uma pessoa, e olha, mais uma chave que eu quero trazer nesse Café Coach. Ah, sim, olha que legal, olha aqui, ó. O David trouxe um negócio aqui bacana pra gente compartilhar. Ele fez administração, então ele está dizendo assim: sempre existirão conflitos e confrontos. O conflito não é o problema. Conflito sempre tem, conflito de opiniões, tudo mais, etc, né? O problema é o confronto. Quando você confronta, você bloqueia a possibilidade de solução daquele problema, daquele conflito. Quando você confronta, você cria um antagonismo. Isso é prejudicial. Eu já falei aqui também da gente admitir erro, e agora eu estou falando da gente ser amigável. É muito mais fácil você conquistar uma pessoa induzindo, influenciando, e através de uma comunicação amigável, do que simplesmente você dando ordens. Você mostrando, influenciando a pessoa com a sua verdade, enfiando goela abaixo aquela sua verdade. Aprenda a desempenhar, desenvolver uma comunicação amigável. Uma forma amigável de conversar. Isso tudo tem a ver, às vezes, com o tom de voz que você usa. A Lidiane fala muito de que, às vezes, a forma como que eu me expresso, que eu falo, parece que eu estou brigando. É porque eu tenho esse jeito de falar, às vezes, que é muito efusivo, energético, comunicativo, que tem a ver com o meu perfil comportamental. Então, às vezes, até para você que está me ouvindo aí, a forma como eu falo, às vezes, pode ser até agressiva. Então, eu estou mudando aqui para você entender que, às vezes, a forma com que a gente coloca a nossa comunicação, o jeito de você falar, o tom de voz, até com meus filhos. Quando eu quero conseguir alguma coisa com eles, eu baixo o tom de voz, começo a falar mais baixo, começo a conversar com eles de uma forma que eles entendam. Eu sento no chão para eles entenderem que eu estou no mesmo nível que eles. Baixo essa autoridade, porque às vezes quando eles estão olhando de baixo para cima, eles têm uma visão, mas quando a gente olha na horizontal, conversando com a pessoa olho no olho, no mesmo nível, você consegue atingir melhor a pessoa. Então baixa a sua comunicação. Você precisa entender, se ouvir, para saber se você fala sempre gritando. Eu percebo isso muito, e eu vou falar aqui. Eu tenho aqui, se ainda está aqui na audiência, tem um pastor. Eu vejo muito isso em pastores. O pastor não sabe, durante a pregação dele, dosar. Ele grita do começo ao fim. Ele não sabe dosar a comunicação. Não sabe dosar o tom de voz. Então, tudo bem, meu amigo, que a gente tem que exortar, é um momento de exortação, de chamar atenção. Mas uma pessoa que só vive exortando e não se comporta como um pai. E eu aprendi que Deus é pai. E pai exorta, mas pai também tranquiliza. Pai também traz paz, traz amor, me trata como filho. Então, quando você sabe dosar sua comunicação, em tudo que você está fazendo, quando você sabe dosar sua comunicação, você se comunica de forma mais correta, você consegue transmitir melhor a mensagem. Princípio número 5. Leva a pessoa a concordar conosco. A pessoa não vai concordar de cara, você tem que ir induzindo. Então, uma das formas de você fazer a pessoa concordar com você é você fazer perguntas que ela responda assim. Olha, você, pelo que eu sei, você estudou administração, né, David? Sim. Bom, então, e você, quantos anos você está? Você está com 25 anos. 25 anos, não sei a idade, tô chutando. Tá com 25 anos? Tô com 25 anos. Tá, e você gosta de matemática? Gosto de matemática. Então, olha, vou te apresentar um produto aqui que é bacana, você vai gostar. Olha, eu trouxe aqui para você um produto, um livro que eu quero te vender, tudo mais, etc. Ou seja, a pessoa já falou 3 sim. Ela já está aberta a falar o 4º sim, que é o livro que você quer vender. É a mensagem que você quer trazer, é a ideia que você quer colocar. Então, primeiro você faz ela concordar. Como eu estou te falando, e eu falei no começo desse Café Coaching, o livro, a informação, o conhecimento, ela pode ser usado com sabedoria e inteligência. Sabedoria é você saber usar tudo que você tem, as armas que você tem para causar um bem, trazer um bem para a humanidade, talvez trazer um bem para aquela pessoa. Inteligência não quer dizer sabedoria. Então, o que eu estou falando? Estou ensinando você técnicas para você usar com sabedoria
Para ser uma pessoa ouvida, você vai ser ouvido, você vai se tornar amigável e você vai influenciar pessoas. Ou seja, as pessoas vão ser atraídas pela sua verdade. Nós estamos com às 9h23, olha o nosso tempo aqui, está quase acabando. Falar sempre menos. Isso tem a ver com um dos princípios que eu já falei, falar menos, ouça mais, pratique a escutatória, né? A escuta ativa. A pessoa, além do que ela está falando, ela está transmitindo através da fisionomia, através do corpo, o tom de voz, a respiração, o olhar, ela transmite um monte de coisa, mas quando você não escuta, você já está preocupado em falar, você não presta atenção. Olha o Jocilei falando aqui, ó, que a comunicação é fundamental para o resultado esperado e às vezes inesperados. Às vezes inesperados. Às vezes quando você deixa a pessoa falar, até pelo fato dela ouvir a própria voz, às vezes ela chega a uma conclusão. Ela sozinha chega a uma conclusão. Uma coisa que a gente aprendeu no coaching, na programação neurolinguística, é justamente isso. Deixa a pessoa falar, escuta o que ela falou e depois repete você o que ela falou. Às vezes quando ela ouve a sua voz, ela fala assim, é isso mesmo que eu quis dizer. Pô, você falou justamente o que eu estou pensando. Não é que ela está pensando, ela falou. E você ouviu, e você repetiu, você confirmou o que ela estava falando. Isso para ela causa um impacto. Então você consegue influenciar a pessoa, às vezes, simplesmente porque você ouviu o que a pessoa falou. Deixa o outro acreditar que a ideia veio dele. É justamente isso que eu estava falando. O outro vai falar assim, pô, sabe, que ideia bacana essa que você teve. Não foi eu que tive, foi ele que me falou daquela ideia. E eu ouvi com tanta atenção que depois eu repeti para ele e ele achou que a ideia foi minha. Porque às vezes a pessoa quando está falando, fala, ela fala e não se ouve. Ela fala e não se ouve. Ela fala tão importante tanto de falar que ela não se ouve. Mas você que está com a escuta ativa, você ouve o que ela está falando, devolve para ela aquilo que ela falou e ela fala, olha que interessante. Ela não percebe que foi ela que falou. E aqui, como imaginar-se no lugar de outra pessoa. Se você quer que a pessoa se importe com você, se importe com ela. Entenda as coisas do ponto de vista dela. Isso é ser empático. É você entender a pessoa pelo ângulo dela, não pelo seu ângulo. Isso não tem a ver com ser bonzinho, não tem a ver com você ser compreensivo, não tem nada a ver isso. É você tentar se colocar no lugar do outro nas condições que ele está. Não adianta eu fingir, por exemplo, eu vou me colocar no lugar daquela pessoa que está passando fome. Mas é muito fácil para mim eu me colocar no papel daquela pessoa que está passando fome, porque no momento que eu quiser, eu vou lá no meu armário e pego uma coisa e como. Mas se eu quero me colocar no lugar da pessoa que está passando fome, eu preciso me colocar no lugar de uma pessoa que ela mesmo que ela tiver, no momento de maior fome dela, ela não tem armário, ela não tem casa, ela não tem como pegar. Então, quando ela falar de fome para você, entenda que a fome dela é diferente da sua fome. O ponto de vista dela é diferente do seu. Quando a pessoa falar de uma dor dela, não tente entender a dor da pessoa pela sua ótica. Se ela está falando que o relacionamento dela é abusivo, e você fala assim, pô, mas isso aqui na minha vida, no meu mundo, isso não é abusivo. A pessoa está pedindo uma coisa perfeitamente normal, mas não é você que importa, é aquela pessoa que está falando. Se no mundo dela é abusivo, ouça o que ela tem, ouça o que ela está falando. Coloque-se no lugar dela, com os valores que ela tem. Eu falo muito isso. É muito fácil a gente julgar os outros com os nossos valores. Mas as pessoas têm seus próprios valores. Elas construíram seus valores e elas agem e reagem de acordo com os valores delas. E quando a gente não presta atenção nisso, a gente acaba julgando. E um dos princípios do coaching é não julgamento. Você conversar com a pessoa sem julgar o que ela está falando, o que ela está trazendo. Solidariedade, né? Deixar claro que a gente entende o lado delas. Dar amparo para aquela pessoa que está precisando. E ter a chance de transformar, às vezes, o que a pessoa está trazendo. Às vezes ela traz uma coisa ruim, um comportamento ruim. A gente transforma isso em amizade. Isso acontece muito. A pessoa chega armada e se você vai armado para cima dela, você já cria uma animosidade. Mas a partir do momento que você entende que aquela pessoa está agindo daquela forma agressiva, aquela linguagem agressiva, aquele comportamento agressivo, e você é solidário, você entende, é empático,
você entende que aquela pessoa chegou àquele comportamento por algum motivo, você começa a desarmar aquela pessoa e você acaba, às vezes, sendo a única pessoa que entendeu aquele comportamento. E aí você desenvolve uma amizade. E a gente está falando aqui sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Vale a pena? Vale a pena. Acreditar em causas nobres. Às vezes, o que acontece? Nós sempre nos armamos, né? Quando nós vemos uma pessoa tentando fazer uma coisa nobre, fazendo um ato nobre, a gente tem a tendência de sempre acreditar que a pessoa tem um ganho. Ela quer ter um ganho secundário. Ela está querendo ganhar alguma coisa. É que nem o Criança Esperança, né? No fundo, quem acredita que o Criança Esperança é só um ato de solidariedade, é só uma coisa que está querendo ajudar as outras pessoas, ajudar as crianças. No fundo, quem que só acredita nisso? Então, mas por conta disso, por causa da gente não acreditar num ato de solidariedade dos outros, a gente não acredita que a gente pode ser solidário. A gente não entende também que existem formas da gente ser solidário de forma desinteressada. E quando a gente é solidário de forma desinteressada, a gente chama a atenção não só daquela pessoa que você está atendendo, que você está sendo solidário, mas de todas as pessoas que estão olhando de fora. Fala assim, olha, que bacana isso que o André está fazendo, isso que o Josilei está fazendo, isso que a Cris está fazendo, isso que o Rômulo está fazendo, isso que o David está fazendo, o David Marques está fazendo. Ele está fazendo uma coisa desinteressada, despretensiosa, está ajudando as pessoas, ainda que seja uma coisa muito pequena. Às vezes é carregar uma compra, às vezes é carregar um peso para uma pessoa. É aquela história de ajudar a pessoa a atravessar a faixa de pedestre ali e tudo mais, etc. Então acredite nessas causas nobres. Isso faz você influenciar as pessoas. E outra coisa, outro princípio. A verdade sozinha não se basta. Então, não adianta, olha, um princípio bacana esse. Você pode estar trazendo a melhor verdade do mundo, mas às vezes a pessoa, por um bloqueio próprio, ela não está disposta a ouvir. Pode ser a maior verdade do mundo, mas ela não está disposta a ouvir. Então existem formas e formas de você trazer uma verdade. Então você pode falar assim, falar para uma pessoa assim: se você continuar gastando mais do que você ganha, você vai se atolar em dívida. É verdade? É verdade. Se você gasta mais do que você ganha, você vai se atolar em dívida. Mas essa forma de falar não é propícia para você estabelecer um vínculo, para você trazer uma verdade, para convencer aquela pessoa. Mas se você souber usar de emoção, usar a sua comunicação, a sua voz de forma mais assertiva, como ele está falando aqui, você dramatizar a sua comunicação, você consegue enfiar aquela verdade de uma forma mais aceitável. Então vamos mudar. Eu já falei para você de uma forma agressiva, mas eu vou falar assim, olha, vou te falar uma coisa. Eu sei que nem todo mundo consegue controlar. Eu mesmo já passei por várias vezes na minha vida que eu tive descontrole financeiro. Eu já perdi as contas já de cartão de crédito, que eu fiquei atolado em cartão de crédito, tive que negociar. Eu passei vergonha porque toda hora chegava envelope em casa. Eu chegava, toda hora estava chegando envelope, cada vez que chegava o carteiro batia lá na porta, tinha dia que eu não queria nem abrir. Eu estava lá dentro e não abria a porta porque eu sabia que ia chegar a conta. E eu sei o que você está passando. Eu entendo o que você está passando. Eu sei que isso aí às vezes a gente gasta por impulso, às vezes a gente está tentando cobrir uma outra necessidade, uma outra coisa que você está passando e não consegue entender ainda nesse momento. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você não parar agora, se você não parar para pensar de como você está gastando, como você está comprometendo suas contas, olha só, nosso filho está crescendo. Nosso filho está crescendo, ele está olhando para você. Ele está enxergando você, como você gasta o seu dinheiro. Nossa filha está crescendo. Olha, por exemplo aqui, a sua filha está vendo o seu comportamento. O que você está ensinando para ela? O que você está passando para ela? Qual o ensinamento que você está dando para ela sobre dinheiro, sobre controlar tudo? Será que se você começar pelo menos ter um pouco mais de controle, pagar primeiro essas dívidas que você tem,
começar a pagar as contas no dinheiro, começa a pagar algumas coisas em dinheiro em vez de pagar no cartão, vai diminuindo lá o que você tem dívida no cartão. Se você precisar de ajuda, eu te ajudo. Então você entende que a forma de você falar, o tom de voz que você usa, os argumentos que você usa, a dramatização que você usa para falar, influencia diretamente no resultado da sua conversa. Ao invés de você bloquear a comunicação, você está criando um canal de comunicação, você está colocando a pessoa igual a você está mostrando para ela que ela é igual a você, que você é igual a ela, que você já passou por isso, que ela não é menos que você e que você está junto com ela nessa caminhada. Você não está criando uma estratégia de comunicação, influenciando aquela pessoa, mas com uma estratégia. E esse princípio quer dizer o seguinte: não adianta você dizer verdades de qualquer jeito. A verdade também tem que ser dito de forma agradável, de forma a facilitar a comunicação. E outra coisa, outro princípio bacana para você influenciar pessoas é o desafio. Quando você percebe, tem alguns perfis comportamentais, né? Tem alguns perfis comportamentais, como por exemplo o executor. O executor tem um perfil comportamental de que assim, bateu na mão dele, ele faz. Ele não sai pesquisando para saber como faz, qual o melhor jeito de fazer, se ele vai atropelar alguém no meio do caminho. Falou para ele, derruba aquela árvore, ele derruba. Falou para ele, olha, constrói uma parede, ele constrói. Ele não quer saber, não vai ficar se preocupando com detalhes. Então o executor faz. Agora, para você fazer um executor começar a trabalhar, o que você faz para ele? Eu duvido que você constrói uma parede. Você está criando um desafio. Olha, eu duvido. Eu desafio você a você tirar uma foto de uma casa com a parede rachada e mandar para mim. Eu desafio você a tirar uma foto de uma casa com a parede rachada e mandar para mim. É você. O David está trazendo uma reflexão assim sobre o outro assunto que eu coloquei, de se colocar no lugar das outras. Tá, ele trouxe um outro tema, é um tema sobre depressão, e que, assim, essa aí sim, a gente pode conversar depois sobre isso, até a gente pode falar sobre isso no privado, é verdade, né? Colocar-se no lugar do outro é entender que você não sabe tudo sobre aquela pessoa. Então, se você não sabe tudo sobre aquela pessoa, não tem como você julgar. Então, esse aí, é de colocar-se no lugar dos outros, foi um outro tema que eu trouxe aqui. Ser desafiador, que eu estou trazendo agora, é você provocar na pessoa a sensação de que ela está sendo desafiada. Então fala assim, olha, será que você consegue? Olha como você coloca uma perguntinha no ar. Será que você consegue lavar a louça? Será que você consegue? A gente faz muito isso com criança. Será que você consegue guardar todos esses brinquedos aqui? Será que você consegue tomar todo esse leite? Será que você consegue comer tudo? Será que você consegue comer tudo? E até o tom que você usa na voz, o jeito que você faz, o seu rosto, o tom de voz, e esse fazer a pessoa ser desafiada, se sentir desafiada, provoca na pessoa aquela vontade de fazer o que você está desafiando. E se você está tentando influenciar a pessoa para ela fazer o que você quer, essa é mais uma ferramenta. Olha, esse assunto é maravilhoso. Nós já estamos aqui com uma hora, né, de Café Coach. Mas hoje a gente vai parar por aqui. Então, espero que o que a gente trouxe aqui do livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tenha conversado com você, tenha provocado em você essa reflexão. O que é que eu tenho feito na minha vida que tem atrapalhado a minha comunicação? Que tem atrapalhado a minha necessidade de influenciar meus filhos, influenciar meus clientes, influenciar a minha audiência, influenciar aquela pessoa que vai me contratar, influenciar meus pais, meus amigos, as pessoas que interagem comigo, porque de uma forma ou de outra eu quero influenciar. E eu já falei lá no começo, nós todos somos vendedores de ideias, de verdades, de mensagens, e nós precisamos que as pessoas comprem. Quanto melhor a gente embalar nosso produto que a gente está entregando, mais fácil vai ser a aceitação. Então espero que eu tenha trazido para você princípios, técnicas
verdades, soluções, reflexões, para que você esteja se comunicando de forma mais clara, mais objetiva, mais persuasiva, e você tenha aprendido não só a fazer, mas a manter os amigos que você tem, manter os relacionamentos que você tem, não estragar os relacionamentos que você já tem, melhorando a sua comunicação de acordo com essas coisas que eu coloquei. Essa live vai ficar gravada, logicamente, vai ficar lá no Instagram gravado. Se você quiser rever, você pode estar revendo. Indique, manda para uma pessoa, encaminha essa live para uma pessoa que você acha interessante. Curta a live, faça um comentário, você vai estar me ajudando, né, a aumentar o meu canal, o Instagram. Você vai me ajudar a difundir a minha mensagem, até porque eu tenho algumas intenções com relação às lives, né? Eu tenho algumas intenções com relação a tudo que eu tenho tratado nessas lives para um futuro. Eu tenho um projeto futuro. Quanto mais pessoas ficarem sabendo dessa live, melhor para mim. Então, até para você me ajudar, a difundir o meu trabalho, compartilhe essa live, põe o dedo no aviãozinho aí, tá bom? Coloca aí, salva para você ver mais tarde, coloca na bandeirinha lá, você salva essa live, você assistir mais tarde, e reflita nisso tudo que a gente trouxe aqui, tá? Que você tenha uma excelente sexta-feira, que você tenha um final de semana maravilhoso, que você consiga, sim, extrair da sua vida o melhor, que você consiga se comunicar, que você consiga influenciar pessoas, que você consiga aumentar o seu hall de amigos, que você consiga redescobrir os amigos que você tem a partir dessas reflexões. Começa a olhar lá. Ontem eu acordei ontem com uma necessidade de ligar para as pessoas, para conversar pessoalmente, para saber como é que a pessoa está verdadeiramente, não simplesmente está mandando mensagenzinha de texto. Parabéns para você. Entra no Facebook, parabéns para você. Não liga para a pessoa nem para falar com ela 5 minutos, para saber como é que tá a vida dela. E eu me surpreendi comigo mesmo ontem, ligando para meus amigos e dando parabéns. Me comovi muito com isso, de conversar com as pessoas, porque nós estamos cada vez mais nos afastando das pessoas e não estamos ouvindo a voz das pessoas. Então, é isso que eu quero provocar em você também. Se comunique de forma assertiva, influencie pessoas e faça amigos. Tenha uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até o nosso próximo Café Coach, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Beijo no coração, fica com Deus.